Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Esse mês de abril é comemorado por todos os evangélicos, o mês da EBD, a Escola Bíblica Dominical. É uma escola que foi criada para ensinar, para discipular os irmãos e fortalecer na palavra de Deus. E eu quero agradecer a palavra dada pela nossa irmã Andréia, que colocou um áudio falando sobre a EBD. Que Deus abençoe, Andréia. Eu queria ler com a igreja e com os amigos ouvintes o livro de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Agradecido sou, Deus, por ti, agradecido sou pela igreja, agradecido sou, Deus, pela vida e pelo ar que respiramos. Agradecemos pela tua bondade, amor, fidelidade e paciência conosco. Deus, em nome de Jesus, agradecemos a tua palavra e pedimos que teu Espírito Santo nos unge nesta hora para que possamos falar aquilo que provém do Senhor e que as vidas sejam edificadas e outras sejam salvas para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 16 do livro de João, Jesus começa a dar instruções aos seus discípulos, ou seja, as suas últimas instruções aos seus discípulos com relação à sua partida aqui da terra. Certamente isso criou um grande alvoroço na vida deles, porque eles não entendiam bem ainda perder aquele que estava do seu lado ali e operando milagres, dando uma determinada confiança. Mas Jesus prometeu que não deixariam ele sozinho, não deixariam ele órfão, e que enviaria o Espírito Santo para que pudesse lembrar ele de todas as coisas que ele tinha ensinado e também para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo é que ele é a terceira pessoa da Santíssima da Trindade. E, sendo a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, como o Pai e o Filho é Deus. Por isso que ele é importante nessa dispensação que nós estamos vivendo, a última dispensação, que é a dispensação da graça. Ele é muito importante porque ele vai fazer esse convencimento ao mundo. Também ele veio para glorificar o Filho aqui na terra. É por isso que qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem neste mundo, nem no século vindouro. Quando a pessoa rejeita Cristo, está rejeitando a presença do Espírito Santo na sua vida, está negando o Espírito Santo, e aí não tem perdão. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32 diz assim: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém disser alguma palavra contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Irmãos, eu queria pensar com todos vocês e os amigos que estão ouvindo com relação a essa passagem que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espero em Deus que todos vocês sejam edificados e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo possam, depois dessa reflexão, meditar, refletir e, quem sabe, recebê-lo na sua vida como Salvador. Irmãos, convencer do pecado é como provar que alguém está no erro.
e dessa forma levá-lo a receber Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da vida. O pecado, queridos irmãos e amigos, é conhecido por nós como errar o alvo, desobediência a Deus, desobedecer e descumprir a sua palavra, aquilo que ele está ensinando. Então nós precisamos ter o maior cuidado com relação a isso, que ele veio para convencer, ou seja, mostrar o erro para a pessoa. E esse convencer, irmãos, ele tem dois significados. O primeiro é como um ato judicial, ou seja, no sentido de uma condenação por uma sentença. Mas o segundo é melhor, a ideia é melhor, porque o Espírito Santo, o propósito dele não é condenar, mas é convencer ao pecador da necessidade de Jesus Cristo na sua vida para que ele seja salvo, para que ele seja redimido dos seus pecados, para que ele seja justificado diante de Deus. O Espírito Santo, ele convence o pecador, levando este ao arrependimento de verdade. E aquele que ouve e crê, ele é salvo. Entretanto, o que não ouve já está condenado. É por isso que não devemos endurecer o coração quando ouvirmos a palavra de Deus. Diz lá em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Já João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito do Filho de Deus. Para que você crê em Jesus Cristo, você tem que recebê-lo na sua vida. Ele está na porta e bate. Se você abrir, ele vai cear com você e você com ele. Então, o Espírito Santo tem essa função de convencer a pessoa do pecado. A cruz, irmãos, do Calvário, demonstra que Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. E quando eu não reconheço isso, simplesmente eu estou deixando de aceitar a salvação que veio para mim de graça. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele leva ao pecador a ser convencido que ele necessita de Cristo para ser salvo. E quando eu não reconheço isso, quando eu não recebo Jesus Cristo, é como que eu estivesse novamente levando ele ao vitupério. E aí eu não tenho direito à salvação. E aí eu rejeito o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito. E quando eu rejeito Cristo, eu não posso ter o Espírito. Não tendo o Espírito, eu não tenho salvação, nem tenho perdão nesse mundo. Mas ele também convence, irmãos, da justiça. Olha, quando Pedro pregou em Atos dos Apóstolos, diz que 3.000 almas receberam Jesus Cristo no mesmo dia e foram batizados. Isso porque o Espírito Santo, ele convenceu aquelas 3.000 almas. E quando convenceu, eles receberam, eles aceitaram e entenderam que estavam errados, que precisava de Jesus Cristo para ser salvos. E 3.000 almas se convenceu. Mas também ele convence da justiça. Essa justiça que é para todos semelhantemente. A justiça de equidade, de imparcialidade, referindo-se a um juiz, conforme o livro de Atos que nós lemos lá, 17:31, que diz assim: pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Esse homem é Jesus Cristo. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmão, essa passagem aqui, Paulo está pregando aos atenienses, e ele é questionado
quem era aquele Deus que Paulo estava pregando, quem era aquele Jesus Cristo que Paulo estava falando. E questionam Paulo e leva Paulo ao Areópago para que ele pudesse se explicar. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo e com sabedoria, Paulo disse: olha, quando eu entro nessa cidade, eu observo um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que está naquele altar é o Deus que eu estou pregando, que eu estou anunciando. E com isso Paulo convence, através da palavra do Espírito Santo, muitos da justiça de Deus, desde que um dia irá julgar o mundo. Ele hoje é Salvador, mas amanhã ele será juiz. Como Salvador, todos que vão a ele serão salvos, porque ele será advogado. Mas aqueles que não recebem Jesus serão condenados, porque ele é juiz, e não reconheceram o seu amor e o seu sacrifício na cruz do Calvário para que todos fossem salvos. O pecado, irmãos, ele é como uma neblina, impede a perfeita visibilidade do homem. O pecado deixa o homem não ver a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele vem exatamente para dissipar o pecado e abrir a visão do pecador. A Bíblia diz também lá em Coríntios que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vissem a salvação, para que eles não vissem e não crescem em Deus. Irmão, só Jesus Cristo traz salvação. E essa é a função do Espírito Santo, convencer da justiça, porque um dia ele será juiz. Só Jesus Cristo tem salvação. Atos dos Apóstolos 4,12 diz assim, irmãos: em nenhum outro nome há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo pode nos salvar, irmãos. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme lá está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então o Senhor vem, o Espírito Santo convence do pecado. Ele mostra à humanidade que todos os pecados estão da glória de Deus. Ele também vem para fazer a justiça semelhante para todos, tanto vivos como mortos, certo? E ele julga com equidade, com imparcialidade. Então nós temos que ter cuidado. Ele também julga, convence do juízo. O próprio Jesus afirmou que haverá um juízo tanto dos vivos como dos mortos. Está lá em João capítulo 5, do 22 ao 30. Você pode ler em sua casa aí. O príncipe deste mundo, diz no versículo 11, que ele já foi julgado, ele já está condenado, devido à crucificação e ressurreição de Cristo. Ele já está julgado e condenado. Será encerrado na prisão por 1000 anos. Depois do milênio será solto e sairá a enganar as nações. Imagine. E finalmente será lançado no lago do fogo e enxofre para sempre. Está lá em Apocalipse 20, 1 e 2. Por isso nós não devemos temer o mundo, nem adorar bezerro de ouro, seja ele qual for. A fé no sangue de Cristo Jesus nos garante a vida eterna, nos garante a vitória contra o mundo e seu príncipe. Por isso que Efésios diz lá 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Então, queridos irmãos, o Espírito Santo tem uma função importante: ensinar os discípulos tudo o que Jesus Cristo já tinha ensinado, lembrar a ele tudo o que Jesus já tinha ensinado, e convencer o mundo do pecado, do juízo, e glorificar Jesus Cristo aqui na terra. Ele vai mostrar que o homem é pecador e que Cristo levou o pecado na cruz de todos nós, e através de Cristo temos salvação. Falar justiça a todos semelhantemente, com equidade e imparcialidade, seja crente, seja descrente. E ele vai fazer o juízo. Paulo disse em 17:31 que ele, Deus o escolheu para que ele julgasse a terra. Então Jesus hoje é o Salvador. Amanhã ele será o juiz. E você, que está me ouvindo, que ainda não tem Jesus, você vai esperar o julgamento, ele como juiz, ou vai querer ele agora como Salvador? Essa é uma decisão sua que eu não posso tomar. Que Deus nos abençoe e nos prepare para a reflexão da noite. Fica com Deus e que Deus tome cada um de vocês nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.